Oh, glória a Deus. Que Deus ilumine, que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja com cada um de nós. Sejam todos sempre bem-vindos à casa de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Vamos ler um texto. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Eu estava esta tarde, estudando o livro de Provérbios. Aí o Senhor me deu inspiração desta palavra, que nós vamos estar vendo agora, a unidade da fé. Vamos falar um pouco sobre isso. Livro de Mateus, capítulo 25, Mateus 24, versículo 11. Livro de Mateus, capítulo 24 e versículo 11. Nós vamos estar vendo outros textos também, mas acompanhem comigo. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11. Você de casa também deve estar aparecendo aí no vídeo para você. Assim como para os irmãos que não têm a sua Bíblia, deve estar aparecendo aí no telão aqui na igreja também. Graças a Deus. Livro de Mateus, capítulo 24 e versículo 11. Vamos falar sobre a unidade da fé. Vivemos um tempo onde falar de fé já é difícil. Imagina falar de unidade. Mas enfim, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Olha só, Mateus 24, 11, assim nos diz: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Oramos ao Senhor. Altíssimo Deus e amado Pai, graças te damos por tudo que teu poder, tua graça e a tua bênção vem estar no coração e na vida de cada um de nós. Somos gratos a ti por tudo. Somos gratos a ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos entrando no lar, na casa, no trabalho, na vida de cada um destes que assistem, ó Deus, por vezes muito distante aqui de nós, mas tão próximos, ligados pela fé que temos em ti. Graças te damos por tudo, guia nossos passos e nossas vidas, e contigo queremos estar hoje e sempre, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Perceba então que nós estamos vendo aqui um pequeno trecho de uma mensagem de Cristo que ele deixou para nós aqui em Mateus 24, 11, falando sobre o fim dos tempos, onde a terra se encaminharia para a volta de Cristo, para a sua segunda vinda, melhor dizendo. Perceba que aqui ele traz alguns detalhes, Primeiro falando, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Já tinha se falado também em outros momentos que, se possível fosse, enganaria até mesmo os escolhidos. Aqueles que Deus escolheu para fazer um trabalho, para fazer um ministério, esses também seriam, por consequência, enganados. Iludidos por esses falsos profetas, essas falsas promessas que enganariam a muitos. Perceba que se alguém que está sendo enganado é porque tem interesse em conhecer Jesus, é porque tem interesse em se aproximar de Deus, é porque tem interesse em viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Perceba que o texto ele também demonstra que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, o que explica o porquê de estar sendo enganado. Tendo o desejo de conhecer a Deus, tendo o desejo de conhecer Jesus, tendo o desejo de estar na igreja, tendo o desejo de se aproximar de Deus, de fazer o bem, e estar sendo enganado. Quando nós não conseguimos firmar os nossos passos na unidade da fé, que é o que nós estamos vendo aqui, por consequência, nós não temos esta unidade, esta fidelidade, esta constância, temos a tendência de esfriar. Porque quando começamos a focar em todas as direções,
acabamos não construindo nada em definitivo. Pensa o seguinte, em uma pessoa que deseja ter um casamento, um relacionamento, e ao invés dela focar em conhecer uma pessoa e se aproximar desta pessoa e encontrar nela a felicidade que busca, começa a se relacionar com todas que aparecem. Ela vai construir algo efetivo? Não, não vai, porque ela está focando em todas e não em uma pessoa só. Perceba que quando nós não temos este foco, este objetivo claro em nossa vida, do que nós queremos, onde estamos e onde queremos chegar, quando nós não conseguimos compreender a importância disso, acabamos lançando a nossa fé em diversas direções e em tudo aquilo que parece bonitinho, que parece interessante, que parece legal, e por consequência não conseguimos nos aproximar de Deus, não conseguimos nos aproximar de Jesus. E aí caímos aqui em muitas iniquidades, acabamos cometendo muitos erros, pois se há muitos falsos profetas, há muitas mensagens que são errôneas, que não te aproximam de Deus, mas alegram teu coração, que é falso, enganoso, perverso, não é? Mensagens onde são lançados, ensinamentos lançados que não te aproximam de Deus, mas te alegram. Produzem em você a felicidade que você busca, aquilo que você procura, a exaltação, o orgulho, né? O reconhecimento diante das outras pessoas, enfim, e isso acaba-se por multiplicar a iniquidade. O amor esfria. Quando o amor esfria, nós nos afastamos de Deus. Quando nós buscamos nossos próprios interesses, nós nos afastamos de Deus. Quando nós buscamos aquilo que é unicamente bom para nós, nós nos afastamos de Deus. Perceba que quando a gente vai lá em João 17, 21, olha só, desde o princípio, o objetivo de Deus sempre foi o mesmo. Assim como o de Cristo também não foi diferente. Mateus 17, 21, olha só. Estamos falando em unidade da fé, né? Olha só, Mateus 17, 21. Acompanhe comigo aí que diz, olha só. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Unidade na fé. Perceba o quanto é importante isso, o quanto não deve, ou pelo menos não deveria, haver essa discrepância de pensamentos, de ideias, de crenças, de objetivos, né? Quando se há uma unidade, quando há um mesmo desejo, obedecer, amar, se dedicar a Deus, se aproximar dEle, não da forma que nós queremos, mas da forma que Ele deseja, né? Assim como você não quer ser amado pelas pessoas da forma que elas querem te amar, mas da forma que você se sente bem, que você se sente feliz. Não é assim? Quando você vai procurar namorar com alguém, você procura alguém que não demonstre amor do jeito que ela quer, mas que da forma que você deseja ser amado, da forma que você deseja ser amada, para que possam completar-se um ao outro, fazer um ao outro feliz com isso. Não é assim? Porque se nós buscássemos simplesmente qualquer tipo de amor, ou qualquer amor fosse válido, não precisava escolher, né? Primeiro que aparece, pega, a primeira que aparece, pega e pronto, né? Se qualquer um serve. Com Deus não é diferente, né? Deus busca filhos que o adorem em espírito e em verdade. Ele especifica a forma que Ele quer ser amado, que Ele quer que nós venhamos nos aproximar dEle. Ou seja, se o nosso amor, se o amor que nós estamos demonstrando por Ele não atende a estes requisitos,
nós não estamos conseguindo construir uma unidade, uma comunhão com Deus. Perceba que o mesmo relacionamento que há entre Jesus e Deus, aqui no tempo que Jesus estava sobre a terra, é o que Deus deseja que haja entre nós e Ele. Esta mesma fé, esse mesmo objetivo, essa mesma dedicação, esse mesmo amor, essa mesma perseverança. Mas como a gente consegue construir esta unidade, construir este relacionamento em um tempo com uma discrepância de ideias e visões tamanhas como nós estamos vendo hoje. Como nós vimos lá em Mateus, né? Lá em Mateus nós estávamos vendo que nos últimos tempos, outro detalhe que ele aponta é que o evangelho seria pregado em todo o mundo. Algo que já acontece, né? Algo que já acontece com extrema facilidade, né? Eu nunca saí do Brasil, e não vou considerar ir ao Uruguai, enfim, como sair do país, mas através das redes sociais a gente entra em 40, 50 países todos os anos, sem sair daqui. Isso sendo nós tão pequenos. Hoje, com o acesso a rádios e televisões, ou seja, canais que pregam 24 horas por dia em centenas de países a palavra de Deus. O que estava previsto num tempo onde não existia nem sequer energia elétrica. O que estava previsto lá naquele tempo, hoje já é uma realidade, faz parte do nosso dia a dia. Estava conversando essa semana, porque eu estava lendo uma reportagem baseada na geração Y e a geração Z, né? E estava falando que como pude acompanhar esta evolução extrema tão rápida, né? Pois o primeiro celular que eu comprei era tão sofisticado que mandava mensagem, SMS. Isso aí era um fato fenomenal para a época, né? Saiu no jornal e tudo, né? Esses dias eu até tinha cópia no computador do jornal noticiando um celular que, além de falar sem linha, ainda manda mensagem de texto. Isso era incrível, o Nokia 5525i, né? Nossa, o negócio era fenomenal, mandar uma mensagenzinha e acessar a internet de escada, né? Hoje já estão falando, esses dias eu estava conversando com o fotógrafo ontem, ele me contando que aqui na Matias já tem internet de 1 giga de velocidade. Eu disse, tia, eu não faço nem noção do que é isso. Porque lá quando eu comecei, a primeira internet que eu tinha era de 14.4K. Mega era coisa assim para rico, né? Nem existia, quem tinha mega era lá o provedor. Eu era no 14.K discado, né, que fazia aquela musiquinha que acho que todo mundo já deve ter escutado em algum momento, né? Veja, em tão pouco tempo, em questão de 25 anos, olha a tremenda evolução. Você sai de uma situação aonde a comunicação é extremamente difícil, telefone só rico tinha, porque um telefone era extremamente caro, você tinha que comprar ações da CRT para ter o direito de ter uma linha de telefone em casa. Isso aí não era brincadeira, era questão aí de o preço de um carro zero hoje. Era o que custava uma linha telefônica na época. E em questão de 25 anos, hoje, quase que te dão de graça, né? Te dão de graça. Se tu botar crédito, dá um chip de presente. E aí quando não dão, cobram 5 pila para dizer que cobrou alguma coisa. Saímos lá da mensagenzinha de texto, né? Quando eu ia atender os clientes, a empresa tinha me dado um aparelhinho, era uma coisinha assim que tu pendurava na cintura e ele apitava quando recebia a mensagem, porque
o telefone ainda não recebia mensagem, né? Então tinha era um tranqueira, bip, acho que era esse nome, né? A tranqueirazinha assim que tu segurava. E aí porque eu tinha que atender clientes, a gente tinha mais de 1000 clientes em Bento Gonçalves, e então estava na cidade toda, e não tinha celular, essas barbadas de hoje, né? Ainda não tinha chegado isso. E a empresa tentou comprar o BIP, só que aquilo não tinha sinal em lugar nenhum. Acho que tinha sinal, acho que só debaixo da empresa que gerenciava o negócio, né? E eu uma hora estava lá num cantão de Bento Gonçalves, daqui a pouco já estava lá no outro. Tentavam até mandar, até a gente tentou usar aquele BIPzinho por uma semana, mas não tinha sinal em lugar nenhum. Ou seja, era uma dificuldade extrema. Agora você com facilidade, você carrega 5, 6, 7, 8 Bíblias diferentes no teu celular. Hoje você acessa a Bíblia em qualquer parte do mundo, bastando digitar ali bibliaonline.com. Hoje você consegue transmitir em alta resolução imagem, voz, legendas, textos, em extrema rapidez e facilidade para qualquer parte do mundo. Imaginaria-se então que, a partir do momento que o Evangelho fosse pregado de forma tão facilitada e com tamanha abrangência, as pessoas iriam se converter mais. Não é verdade? Pois se tem muito mais acesso, você consegue assistir os cultos de casa, sem sair de casa você consegue ouvir as mensagens, receber as orações, muitos até milagres têm recebido, então seria para se converterem muito mais. Porém, já lá antes sequer de inventar a energia elétrica, sequer pensar nisso, já se dizia, vai se pregar no mundo todo, mas as pessoas não vão se converter mais, elas vão se converter menos. As pessoas não vão amar a Deus mais, elas vão amar a Deus menos. Elas não vão se aproximar mais de Deus, elas vão se afastar mais de Deus. Quanto mais elas aprenderem, quanto mais elas ouvirem, menos elas vão compreender, menos elas vão saber. Por quê? Vão estar rodeadas de iniquidades. Os seus erros, as suas falhas, passam a não serem mais corrigidos, ensinados, eles passam a serem agradados. Pois o objetivo deixou de ser pregar o Evangelho de Cristo, o objetivo passa a ser juntar quantidade. Veja que aqui em Efésios capítulo 4, você que puder abrir a sua Bíblia, Efésios 4, primeiro, olha só, aquilo que lá Jesus falava, ele disse que ia se pregar o Evangelho em todo o mundo, se cumpriu. Está aí se pregando em todo o mundo. Lá quando o bispo foi fundar a igreja, Deus disse que nós pregaríamos o Evangelho até fora do país. Estamos pregando toda terça, quinta e sábado até fora do país. E isso num tempo que não se falava nem em computador. O avanço tecnológico melhor que se tinha ideia era uma máquina de escrever elétrica. Esse era o avanço que tinha, que tu conseguia apagar a letra que tivesse na linha, apertando um botãozinho. Nossa, né? Saía no jornal. Quem não tiver o curso de datilografia não vai conseguir emprego no futuro. Perceba o quanto as coisas avançaram muito mais rápido do que se imaginava. Observa aqui então Efésios 4 primeiro, falando sobre esta unidade que nós estamos vendo hoje. E nós vamos começar a chegar aonde você vai entender o porquê que o Evangelho se prega cada vez mais e as pessoas se convertem cada vez menos. Olha só, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com
longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Perceba que aqui aos Efésios fala-se nesta unidade, nesta perseverança, nesta firmeza de posição, uma só visão, um só batismo, um só Espírito, uma só fé, um só amor, um só Deus, um só Senhor. Unidade, firmeza, escolha definida, sabe o que quer, anda conforme a vocação que fosse chamados, não de qualquer jeito, porque alguém disse que não tem problema. Mas a unidade, a perseverança, a realmente mansidão, longanimidade, paciência, compreensão, consegue se suportar uns aos outros através do amor, consegue se compreender, Deus é um só e nós estamos aqui para buscar este Deus único, não buscar um Deus que me agrade, não buscar um Deus que faça a minha vontade, não buscar um Senhor que atenda às minhas expectativas e sonhos atuais. Quais são os teus sonhos, quais são as tuas metas? Elas são compatíveis com aquilo que Deus espera de você? Ou quem sabe, para não precisar mudar, você está procurando um Deus que se encaixe naquilo que você quer? Perceba, e vendo esta oportunidade, é que surgem os falsos profetas, como já estava previsto. Pessoas que veem, como se diz na administração, um nicho de mercado, uma oportunidade. Tem as pessoas que gostam de agir desta forma, gostam de um carnaval gospel. Então eu vou fundar uma igreja que prega e faz carnavais gospel. Um nicho de mercado, uma oportunidade. Mas isso é certo? Não sei, mas que junta multidão e em nome de Jesus tá bom. E assim você começa a criar N doutrinas e ensinamentos diversificados para atender a expectativas e não transformar vidas. Eles vão lá para o carnaval gospel, fazem as suas festas, saem dali, continuam com as suas vidas do mesmo jeito, continuam tristes, continuam infelizes, continuam em depressão, continuam com os mesmos problemas e não há uma mudança, mas há sim alguns momentos da semana ou do mês, um momento de total descontração, para que você saia da sua realidade. Não precisa mudar a realidade, você só precisa sair dela em alguns momentos. É isso. Vemos que tudo previsto baseado nesta falta de unidade, que o apóstolo Paulo continua falando também lá aos Hebreus 10, 24 e 25, Hebreus 10, 24 e 25, esta falta de unidade que aqui nós estamos vendo passo a passo, leva a esta falta de intimidade com Deus e por consequência este esfriamento. Você encontra uma fé vazia que não produz resultado, mas atende às tuas expectativas. Hebreus 10, 24, olha só. Hoje à tarde eu estava estudando, como eu estava dizendo, Provérbios, e veio para mim essa mensagem, nós trabalharmos hoje esta unidade da fé. Olha só, Hebreus 10, 24, que assim nos diz: e consideremo-nos uns aos outros para nos
estimularmos a caridade, ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Veja que quando nós vivemos um tempo onde há uma diversificação tão grande, todos os nichos possíveis, todas as ideias possíveis que você tenha vontade e desejo de fazer, você vai encontrar alguma entidade, uma igreja que atenda essas suas expectativas em matéria de vestimento, em matéria de comportamento, em matéria de pensamento, em matéria de diversão. Você vai encontrar lugares onde vão atender a sua expectativa, onde vão atender os seus desejos, né? Porém, você vai estar se afastando, e aí que é o problema do nosso tempo. Por isso que lá em Mateus, ele diz que nos últimos tempos a fé de muitos esfriaria, porque hoje, por haver locais disponíveis a atender as tuas expectativas, você não precisa mais mudar em nada. Ser nova criatura, não precisa mais. Não precisa, você vai encontrar uma igreja que atenda as tuas expectativas do jeito que você quer, você não precisa mudar em nada mais. E aí que começa a esfriar, e aí que começa a se afastar de Deus, porque você encontra locais que atendem as tuas expectativas, você não precisa mudar em nada. Porém, você está oferecendo um amor que por Deus não é aceitável, não é válido. Porque você está oferecendo um amor baseado nos teus desejos carnais, e não um amor baseado em espírito e em verdade. A consequência disso, o ser humano tem sempre a tendência de buscar o mais fácil. Para que eu vou mudar se tem a igreja A que atende às minhas expectativas? Para que eu vou mudar se tem a igreja B que atende às minhas expectativas? Que me entendem da forma que eu sou, eu não preciso mudar. Eu não preciso mais ler a Bíblia. Ler para quê? A igreja já atende às minhas expectativas. A igreja já está de acordo com aquilo que eu desejo. Eu já me sinto bem lá na igreja, eu me sinto feliz lá da forma que ela é. Eu não preciso mudar, eu não preciso conhecer, eu não preciso entender mais nada. A igreja já se adaptou para me oferecer aquilo que eu preciso. Entendam por que lá em Mateus, Jesus já alertava sobre esse momento, onde Timóteo também fala sobre isso, que nos últimos tempos a fé de muitos esfriaria. O desejo, eu quero ser diferente. Senhor, eu quero ser um vaso novo. Isso não precisa mais. Você não precisa ser mais vaso novo. Você vai encontrar muitas igrejas que são museus. Um vaso velho e rachado tem grande valor. Ponto final. Coloca lá no museu e seja feliz. Vai ter a exposição que quer, vai ter a honra que quer, vai ter os benefícios que quer, vai ter a mesinha exclusiva lá para você, iluminação especial para você. Você não precisa mais deixar de ser um vaso velho. Você não precisa mais ser um vaso novo. Não precisa. Você vai encontrar algum museu que oferece para você tudo o que você deseja, tudo o que você quer. Ser nova criatura, não precisa mais. Mudar de atitude, de comportamento, de pensamento, não precisa mais. Vivemos o tempo aonde você vai poder não precisar mais se fixar em uma única igreja, buscar a Deus e buscar a mudança. Não precisa. Você pode, seja através da internet, seja através da presença física,
cada dia da semana ir em uma diferente, conforme aquelas que atendam às tuas expectativas e metas, e assim você vai passar a tua vida indo todo dia à igreja, todo dia em lugar diferente, né? Ou muitas vezes na semana indo a lugares diferentes, sem precisar mudar em nada, sem precisar ser diferente em nada, porque você é aceitável da forma que está. Mas é um vaso velho, rachado. Tem muitos museus que adoram. Cabe a nós escolher, cabe a nós decidir. Eu quero ser um vaso novo, um vaso de valor, conforme Deus assim busca, ou eu quero continuar do meu jeito, da minha forma, com os meus pensamentos, com as minhas ideias, pulando de galho em galho, indo de um canto para outro, vivendo uma fé vazia, vivendo um relacionamento vazio com Deus, sendo enganado, iludido, como nós vimos aqui na palavra, nada diferente acontecendo, nada diferente mudando, mas se sentindo feliz, se sentindo legal, se sentindo bem, porque encontrou muitos lugares que não vão te ensinar a ser uma pessoa conforme a vontade de Deus. Não precisa mais. Pode fechar a sua Bíblia, nem precisa levar mais. Tem muita igreja que já praticamente nem lê mais, né? Alguns dizem que nem é bom ler muito porque ler enlouquece, né? Então não leia muito, né? Compra o nosso livrinho, segue o livrinho, está tudo prontinho e seja feliz. Seja enganado, seja iludido, mas seja um enganado, um iludido feliz, né? Irmão, o dia que você morrer, Deus vai te julgar por isso aqui. Ele não quer saber o que o livrinho A, B ou C dizia. Ele não quer saber o que a doutrina dizia A, B ou C. Ele não quer saber qual é o teu pensamento, qual é a tua ideia. Você vai ser julgado pela palavra de Deus, pela unidade da fé que você construiu com Deus ou a que você não construiu, né? Quem sabe você foi um crente de muitos amores ao longo da tua vida, né? Tenha um só Deus, tenha um só amor, tenha uma só fé, tenha uma dedicação. Aprenda, permita-se fixar os teus pés em um só lugar, em uma só igreja, em um só ensinamento. Viu que o local que você está de acordo com a palavra de Deus, está de acordo com a Bíblia, firma os teus pés aí. Não faça como as pessoas fazem em nosso tempo, onde estão buscando Deus, né? Estão procurando Deus. Um dia vai na igreja A buscar Deus, no outro vai na B, o outro vai na C, o outro vai na D, o outro vai... Estão procurando Deus. Antigamente, quando você queria se encontrar com Deus, você entrava no teu quarto, dobrava os joelhos e orava ao Senhor. Agora, como as suas orações são vazias, sem graça, como é a sua fé, tem que ficar pulando de galho em galho, em galho, em galho, em galho, em galho, para tentar achar alguma coisa. Vai conseguir? Não. Irmão, não faça isso. Jesus já tinha previsto isso, Paulo já tinha previsto isso há 2000 anos atrás. Algo que hoje é uma realidade. E esta falta de firmeza, essa falta de atitude, de coragem de se firmar os pés e mudar, é que está induzindo as pessoas a terem esta fé que não muda, esta fé que não é construída, esta fé que não é firmada, mas são sentimentos que são adequados, aperfeiçoados, induzidos a te fazer sentir bem, a te fazer sentir feliz. Busque a Deus, busque a verdade, busque a justiça de Deus. Ainda dá tempo para você se firmar, dá tempo para você buscar a Deus, dá tempo de você firmar os teus passos aí onde você mora, aí onde você está, né? Não procure igrejas perfeitas, procure igrejas que preguem Deus de verdade, né? Perfeito ninguém é, agora a palavra de Deus é, a palavra de Deus é uma só, né? Então busca o Senhor Jesus, né?
A salvação é individual. Se você se permitir ser enganados pelos falsos profetas que só querem te agradar, ao invés de te pregar o que está certo e o que está errado, você vai acabar pagando um preço que não vale a pena. Busca Deus, busca o Senhor Jesus. Ele ama todos nós e Ele quer nos fazer felizes, Ele quer que a gente viva bem e tenha paz. Agora o nosso coração tem que estar firmado na sua verdade, na sua palavra. Vamos colocar pessoalmente, vamos orar ao Senhor.